Olá, meu nome é Flávio Franco. Estamos aqui hoje para começar a desvendar os mistérios da joalheria. Hoje com vocês eu vou começar a construir o que a gente chama de anel bombê. Numa linguagem popular, o anel abaulado. Ele é um anel onde se trabalha muito o volume. Então, assim, a gente parte de uma peça planificada, de uma lâmina, e daí vai abaloando, batendo até ele criar o formato desejado. Ele é um anel muito interessante pela complexidade de construção. Eu considero assim, é o início das joias simétricas. A única forma de eu construir esse anel é trabalhar com instrumentos de precisão. Régua, esquadro, compasso, onde ele tem uma simetria necessária para a construção do anel e para ter um resultado de alta qualidade. Como é que nós vamos começar a construir esse anel? Então assim, eu vou trabalhar com uma prata, teor 950. Já discutimos isso em outros momentos, na realidade na indústria. Ou os orives, eles trabalham muito com a prata 925, que é um determinado teor de liga. No caso aqui, como joalheiro artesanal, eu vou indo para 950. Tanto faz uma proposta ou outra, aí são opções, tá? Então, assim, eu vou partir de uma placa e dessa placa eu vou começar a construir esse anel abaulado. Ele não é um anel simples de construção, então ele é subdividido em várias etapas e ele tem uma certa diferença do modo de construção dependendo da largura do anel. Então, tradicionalmente, a gente pode fazer um abaulado de 8 milímetros, 10 milímetros, 12, 16, 18, 20. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer a largura. Então, aqui eu tenho algumas referências, onde eu tenho um anel abaulado extremamente grande. Esse é um anel abaulado de 24 milímetros. Como também eu tenho aqui outro anel abaulado, onde ele é de 16 milímetros. Também ele pode ter a construção de 12 milímetros. Eu quero dizer a largura. Até 12 milímetros, a forma de abaular é muito fácil. Acima de 12 milímetros, eu começo a ter uma lâmina muito comprida. E daí fica difícil eu fazer essa curvatura e me exige vários processos. Então, eu vou começar pelo princípio. Como é que eu construo um anel bombê? Então, eu vou partir daqui, eu vou pegar uma lâmina. Então, qual é a primeira coisa que eu vou fazer? Na realidade, eu estou trabalhando com uma lâmina de prata, em torno de 0,7 de espessura. Primeira coisa, eu vou deixar completamente reta a lateral e daí, com o compasso, eu vou traçar minha paralela, ok? Estou limando aqui para deixar a lateral completamente reta. Vou pegar a tesoura para um auxílio. Então agora com uma régua e o compasso, eu vou abrir meu compasso tirando aí meu anel abaulado. O primeiro que eu vou construir vai ser um anel abaulado de 16 milímetros. Então eu vou apoiar aqui, tirar uma paralela e correr na minha placa. Corri, tracei a minha paralela, onde eu venho agora e recorto. Devido à espessura, é um anel que com tranquilidade vocês conseguem fazer com a tesoura, tá? Ele não necessariamente necessita aqui de uma régua. Eu sempre vou aconselhar a construção do abaulado, você começar tirando a lâmina, seja de 16, seja de 12, 18, 24 milímetros. E a partir daí começar a subdivisão da simetria com o compasso. Então aqui eu vou dar uma demarcação. Eu vou fazer ele com 70 milímetros de comprimento, na realidade fazer ele com 80 milímetros de comprimento. O anel abaulado é um dos anéis que se recomenda fazer um pouco mais largo o número dele, tá? Porque ele vai ter uma redução extremamente grande. Então assim, no momento que eu definir a minha largura, todo abaulado ele vai partir do mesmo princípio. Não importa qual largura que seja a placa que eu esteja trabalhando, ok? Eu vou sempre jogar metade da medida que eu escolhi de largura no centro do anel, o que sobrar de cada lado. Portanto, eu estou trabalhando um anel de 16 milímetros. Eu vou deixar 8 milímetros no centro e 4 de cada lado. Então aqui eu estou começando a jogar as simetrias. Eu tracei o centro, joguei 8 milímetros no centro da minha largura da minha placa, joguei 4 para cada lado. Agora eu vou achar o centro e jogar meio centímetro para cada lado com decorrência ao centro. Então, ó, voltando aqui, eu estou traçando a
a simetria do meu anel. Então, eu peguei uma placa de 16 milímetros de largura por 80 de comprimento. Eu achei o centro, que é 40, joguei 5 milímetros para cada lado. E na largura, eu joguei a metade da largura, 8 no centro, 4 de cada lado. E daí eu puxei essas 4 linhas, na realidade. Toda essa construção é para eu trabalhar esta simetria e puxar essas 4 linhas que vão ser cortadas agora. Então, eu vou vir com a tesoura e vou recortar. Ok? E agora eu vou tomar leve corrigida com a lima. Então agora eu vou recozer essas placas para ficar mais fácil. E daí eu já vou virar e começar a trabalhar. Agora eu estou corrigindo a circunferência. Esses anéis, eles foram soldados com solda 4, tá? Que é uma solda forte. Porque como eu vou colocar forro, e eu vou precisar baixar o ponto de fusão da solda, eu começo aí com a minha solda forte. Corrigir a circunferência dos 3 abaulados, dos futuros 3 anéis abaulados. E agora eu vou falar uma coisa muito específica de cada um deles. Então vamos lá. Todo abaulado, ele vai ter uma redução extremamente grande. Pelo seguinte, o que nós vamos fazer? Eu vou começar a deitar essas bordas para ele começar a criar o movimento do abaulado. Com isso, eu tenho uma redução extremamente grande. E ele muda muito conforme o tamanho do anel e o diâmetro do anel. Então, vamos lá. Eu estou trabalhando com 3 medidas aqui. 12 milímetros de largura, 16 milímetros de largura, 24 milímetros de largura. Eles vão ter reduções diferentes. Então, assim, o primeiro, 12 milímetros de largura, em média eu vou ter uma redução de 6 números, tá? Isso muda se o número for abaixo do número 14. Se você for fazer 14 para baixo, aumenta um pouco, amplia um pouco mais essa redução. Então, se de 6 números, provavelmente você vai ter uma queda de 8 números, tá? Se for acima do número 14, 6 números já está de bom tamanho. Isso o abaulado 12 milímetros. Abaulado 16 milímetros. Eu vou ter uma redução em torno de 10 números. Ok? Abaulado 24 milímetros, eu vou ter uma redução em torno de 15 números. Então, lembre disso quando você estiver construindo o teu anel. Então, assim, eu quero fazer um anel número 16. Eu estou fazendo um anel 1.6. Então, automaticamente, eu vou construir esse anel no número 26. Ok? Para daí, a hora que eu acabar de abaular, ele ficar o número 16, que é o número desejado. Outra dica, você vai colocar, a priori, um forro por dentro, para deixar ele mais completo e fechado. Esse forro tem uma redução de 2 a 3 números. Então, eu tenho que levar em consideração isso no meu anel. Portanto, de novo, eu quero um anel número 16. Eu estou fazendo um abaulado de 16 milímetros. Eu vou aumentar 10 números. Então ele vai pular para 26 para a redução do abaulado e ele ficar o meu número desejado. E vou aumentar mais 2 números por causa do forro. Então, na realidade, eu vou construir ele 28, 29 de medida, para a hora que eu acabar de abaular com o forro, ele está dentro do meu número 16, ok? Então agora a gente vai abaular. Me acompanhem. Então, ok, vamos vir aqui para abaular. Então, assim, tem várias opções que eu posso utilizar. Na realidade, eu vou usar um dado de bola, ok? Aqui eu tô com taço, amostra. Tem vários tipos que você vai encontrar no mercado. Tem jogos de bola mais bonitinho, menos. Tem eles compridos, assim, esticadinho. Tem uma mudança muito grande. Dependendo da marca, você vai ter uma cavidade diferente. Então, eu vou ser sincero. O ideal é que você tenha vários tipos de dados, tá? De marcas diferentes, porque daí você vai ter profundidades diferentes, ok? Então, como é que eu vou construir o meu anel?
Ó, eu vou aconselhar vocês darem uma lixada, simplesmente para deixar ele bonitinho, descendo aqui por igual. E se der, para retirar um pouquinho da solda também, o excesso da solda, para a hora que você estiver abaulando, você não ficar amassando esse excesso da solda em cima do teu anel, ok? Pode ser uma lixa 200, uma lixa 180, ok? É simplesmente para dar uma equalizada. Então, os três estão lixados. E agora eu vou começar a abaular. Cada anel ele vai se compor de uma determinada forma. Então eu vou começar a abaular 1.2, ok? Vou vir com dado de bola. Peguei taços diferentes aqui. Taço padrão, normal. Esse aqui que é de sapateiro. Ele ajuda absurdamente, porque evita de machucar meus dedos. Então vamos lá. Eu vou vir com o anel abaulado. Eu vou colocar num local que ele fique razoavelmente encaixado aqui dentro das bolas. Então procura um local que você sinta que o anel ficou mais bem encaixado. E daí eu venho, coloco o meu taço em cima e começo a bater para forçar o abaloamento. Você viu que aqui ele já começou a curvar um pouquinho para um lado e para o outro. Eu vou levar para o furo menor. Encaixado ele aqui. Eu sempre aconselho o seguinte, segure do lado para não ter perigo de você prensar teu dedo entre um taço e outro, porque vai te machucar, ok? E daí eu vou começar a bater. Eu sempre brinco que nesse momento, se o anel for muito grosso, você vai ter que puxar um pouquinho de ódio do coração, porque essa pancada vai ter que ser mais forte, tá? Daí é uma pressão de impacto mesmo. Eu estou começando a abaloar. Então eu vou continuar o processo. Bate um lado, bate o outro. Até onde eu vou bater? Até ele começar a ficar no formato que me agrade. Eu posso puxar ele mais um pouco, menos, aí cada um vai trabalhar um determinado caminho, ok? Aqui, ele já está me pedindo para mudar de formato. Eu vou vir para esse aqui, que ele me permite puxar um pouquinho melhor e deixar mais bonito esse abaloamento. Então, ó. Puxei meu abaulado, estou com um abaulado bonitinho aqui. 1.2 concluído. Agora começam as grandes diferenças dos abaulados. Até 1.2 eu consigo repuxar tranquilamente aqui direto na bola. Porque ele tem uma largura que ele permite pegar e curvar por igual. Acima de 1.2, 1.4, 1.6, que vão ser esses próximos dois, eu começo a ter um outro problema. Isso aqui é muito largo. Então o que acontece? Ele não vai abaular desta forma, como abaulou o outro. Ele tende a curvar para dentro. Então ele vai achatar esta parte, e o miolo não vai conseguir fazer esse movimento. Ele vai curvar para dentro. Ele só faria esse movimento se ele tivesse 3 vezes essa espessura. Então se eu estivesse trabalhando com uma espessura de 2 milímetros pelo menos, talvez 2,5 milímetros, principalmente se eu quiser cravejá-lo, fazer um pavê inteiro, etc., eu vou precisar trabalhar próximo dessa medida, aí eu consigo repuxar ele praticamente só aqui. Mas se não, eu vou ser obrigado a vir para as bolas. Então eu vou começar que nem o outro, puxando o abaulado. Agora eu já vou usar essa ferramentinha só para mostrar as opções. E vou começar a aumentar o impacto. Só para vocês entenderem o que vai começar a acontecer aqui. Eu comecei a abaloar, eu estou conseguindo puxar as curvas. Só que o miolo está começando a fazer isto. Ele está começando a curvar para dentro. Então vai ser impossível continuar abaulando ele aqui. Eu vou ter que vir para as bolas. Então eu vou escolher uma bola pequena, um pino de bola, vou prender na morsa. E agora, com uma posição de mão, eu vou começar a forçar todo o miolo. Então, como é que eu vou construir isso? Eu vou bater de um lado, viro, bato o outro. Ando mais um pouquinho. Venho, bato de um lado. Então, ó, a dica da mão. Eu vou, na realidade, levantar uma bolota nele, exatamente aqui no meio. De um lado, viro, do outro. Ele vai começar a ficar todo deformado, mas eu estou precisando levantar as bolotas aqui no meio, tá? Fazer a demarcação, porque como ele é muito largo, eu preciso fazer com que ele curve o miolo. É exatamente isso que eu estou fazendo. E ó, eu estou batendo o martelo puxando, eu não estou batendo aqui, eu estou puxando o martelo para repuxar o metal. Então eu estou aqui acabando de demarcar todo o miolo do meu anel.
E agora, eu vou para a terceira parte do abaloado, onde eu vou escolher um pino que eu vou forçar a curvatura dele com decorrência ao pino. Então, agora eu não vou mais demarcar, e sim eu vou começar realmente a abaular. Então eu vou vir aqui agora com o martelo, ó, e vou bater do meio para a ponta. Ando um pouco, do meio para a ponta, ando um pouco. E assim eu vou fazer sucessivamente. Comecei a corrigir o abaulado todo de um lado e agora eu vou repetir o processo do outro. Ó, vou batendo do meio para a ponta. Repara minha batida, ó. Bato aqui, 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 aqui e vou levando. Criando aí o meu abaulado. Agora eu vou pro dado, que eu já forcei ele todo. Então agora eu consigo levar pro dado e acabar de resolver esse abaulado. Eu tô aqui com meus 3 anéis abaloados, tá? De diferentes medidas. Brincadeiras que é possível fazer que são bem interessantes. Eu posso criar uma textura nele, tipo textura de taxa de cobre antiga, coisas do gênero. Agora é um momento legal para fazer isso. Então uma referência, eu vou pegar esse maior, que é o 2.4, e vou vir com um martelo borrujudo, pode ser esse aqui, pode ser um mais pequenininho, aí vai o gosto de cada um. E eu vou colocá-lo aqui, escolher uma bola de acordo, e vou começar sistematicamente martelá-lo. Forçando o abaulado, tá? Eu tô martelando, puxando meu abaulado e criando aí uma textura. Quanto mais eu bater, mais precisa vai ficar essa textura e mais divertido ele vai ficar. Então aqui, simplesmente pegando só um pedaço, eu comecei aqui a fazer uma textura de tacho de cobre, como eu vou definir, tá? Então isso dá um efeito bem legal. São algumas das possibilidades de construção do anel. Agora eu já criei toda a textura em cima e eu vou corrigir e equalizar a circunferência. Então eu vou colocar ele dentro aqui no tribulé e vou descer o martelo, ó, batendo nas bordas. Eu tô correndo, ó, tá vendo? E para ele começar a modelar e corrigir aí essa circunferência para ele ficar mais bonitinho. Corrigir um pouco esse. Vou vir para os pequenininhos. Ó, repara que eu tô correndo o martelo, ó, no tribulé. Porque como a gente bateu muito, ele deforma muito. É um anel que ele tem uma deformação razoavelmente grande. Então agora aqui eu vou batendo e corrigindo a circunferência. Ok? E agora o próximo passo vai ser começar a limá-lo. Me acompanhe. Agora que os anéis já estão abaulados, eu preciso equalizá-los. Então, qualquer erro de medida que eu fiz na hora que eu estava construindo, algumas batidas a mais de um lado ou do outro, eu dei uma mini deformada no meu anel e eu preciso equalizar. Então, são duas questões que vocês vão ter que focar e olhar no anel. Primeiro, vocês vão olhar e ver o abaloado se um lado está idêntico ao outro, se a curvatura está igual, se ela está assim ou se por acaso ela está levemente caída para um lado ou para o outro. Caso eu puxei mais um lado do que o outro, eu posso tentar corrigir lá, mas eu sempre vou aconselhar vocês corrigirem na lima agora. Porque o abaloado vocês já fizeram. O que vocês precisam é equalizar para deixar ele todo no mesmo diâmetro. Esse número está igual a esse e não ter queda de curvatura. Então, no caso aqui, ó, vou pegar um ponto bem clássico. Esse aqui está bem mais caído do que esse. Então, meu abaulado não está assim, ele está assim. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é começar a limar essa parte até retirar o material necessário para eles ficarem na mesma altura. Então, isso eu faço na bancada, limando aqui na lateral. Pronto, aqui eu equalizei. Ele estava com pouquíssima distorção, ele já ficou legal, tá? Segunda coisa, eu estava trabalhando com uma placa que tinha uma espessura. E ela estava a 90 graus. No momento que eu abaloei, eu fiz o quê? Eu levei essa placa para cá. Resumindo, eu não tenho mais uma faceta de 90 graus, eu tenho uma faca. Então, se eu colocar meu dedo e correr meu dedo no abaulado, ele vai me cortar.
Tanto que o abaulado é um anel para você nunca colocar na mão quando você está construindo. Porque se ele travar na tua mão, ele vai te machucar exatamente porque aqui virou uma faca. Segunda coisa, eu vou colocar um forro nesse anel. Imagina eu colocar um forro, uma outra placa aqui, onde eu tenho uma faceta em ângulo. Eu vou ter pouquíssima área de contato. Eu vou precisar limar o meu anel inteiro para ter uma área grande de contato, para a hora que eu colocar o forro, eu ter uma borda aí para essa solda conseguir se unir e eu não ter problema de falha ou furo, que é o que eu vou fazer agora. De que forma? Eu primeiro limei na lateral para corrigir e agora eu vou limar por dentro para criar uma espessura nesta placa e tirar essa faca, ok? Criei agora uma área para ter o contato do forro com o anel e soldar. Ou simplesmente para eu colocar na minha mão e não ter perigo dele girar e me cortar. Agora a gente vai para o forro. O forro, na realidade, é um outro anel que eu vou construir para encaixar dentro dele, para ele ficar uma joia mais clássica, mais fechada, mais bonita. Então a primeira coisa que eu vou fazer é pegar com o compasso a largura do meu anel. Então vamos lá. Eu vou pegar a largura máxima do meu anel abaulado, ok? E vou aumentar mais ou menos 1/2 centímetro para ter uma área de folga de trabalho, tá? Daí o que eu vou fazer? Eu venho para uma placa mais fina agora, vou estar com uma placa próxima aí de 0,4, tá? Aqui é um dos truques que eu posso fazer. Se por acaso a minha medida ficou muito fora, tipo assim, eu achei que ia dar uma redução e essa redução foi menor do que eu tinha imaginado, porque o valor é menos. Então assim, meu anel, vamos dizer que o meu anel que eu quero o número 16, ele tá aqui com o número 20. Eu tenho que fazer uma redução de 4 números. O forro, a priori, vai diminuir 2 números. Mas se ele precisar diminuir mais, é só usar uma placa mais grossa. Então assim, se eu quero diminuir 2 números, eu vou usar uma placa de espessura 0,3, 0,4 no máximo. Se eu quero diminuir 4 números, eu vou usar uma placa de espessura 0,5, 0,6. Então eu consigo reduzir o quanto eu quiser por dentro, tá? Então eu passei uma linha, deixei minha placa reta. Eu não preciso de muito comprimento, então aqui 60 milímetros já me basta. Então, ó, peguei 60 milímetros, fiz uma demarcação, venho aqui, cortei minha tira de 60 milímetros, ok? Então agora eu cortei a minha tira, na realidade ela está aqui com 70 milímetros de comprimento, um pouco mais largo que o meu anel, ok? E daí eu vou virar. Bato para corrigir a circunferência. E agora tem um grande truque. Pelo seguinte, eu vou ter que encaixar esse aro dentro do meu anel. Todo forro, eu vou partir do mesmo princípio. É meio chatinho isso que eu vou falar, mas ele vai servir para qualquer forro que se construir dentro de um anel. Qual é a medida? Então, assim, eu preciso ter a medida externa do forro sendo a mesma medida interna do meu anel. Eu posso ficar 2 horas e meia fazendo conta, ou de uma forma muito simples, resolver isso. Então, como é que eu vou resolver? Eu tenho que, quando encaixar um dentro do outro, eu tenho que ver 3/4 da curvatura. O último quarto da curvatura eu não vou ver. Se você não vê o último quarto da curvatura do teu forro, ele está exatamente na medida que ele precisa para encaixar aqui. Imagina que esse forro está dividido em 4 partes, ok? Eu vou ver 3 partes. Eu vou ver toda essa curvatura até aqui. Essa última parte eu não vou ver. Então, na hora que eu coloco ele por dentro, eu não vejo esta parte de cá. Então, é só olhar, eu vi o forro, estou vendo 3/4 do meu forro, o último quarto eu não estou vendo. É a medida exata do forro com relação ao anel. E vou soldar. Que solda que eu vou utilizar agora? Eu vou utilizar a mesma solda, forte, tá? No caso, eu trabalho com 5 tipos de solda. Então, na realidade, cada número é um tipo de solda específico, mas no linguajar popular, o pessoal fala fraca, média e forte. O que eu considero um erro de linguagem, tá? Porque não tem uma solda forte, não tem uma solda fraca. Eu tenho uma solda de alto ponto de fusão, uma solda de baixo ponto de fusão e uma solda de ponto de fusão intermediário. Então, aqui eu vou usar uma solda de alto ponto de fusão. Venho, passo o fluxo no meu forro.
Vou cortar um quadradinho da minha solda e soldar no procedimento normal. Vou colocar o forro em cima para mostrar que essa solda corre de ponta a ponta. Não preciso colocar uma de cada lado. Se eu tiver capilaridade, a solda já chegou, foi até o outro lado, ok? Agora que eu já estou com meu forro soldado, eu vou fazer o quê? Eu vou encaixar o forro dentro do meu anel. Por que eu pedi para vocês tentarem fazer o forro tão próximo da medida do meu anel? Pelo seguinte, a solda vai ocorrer aqui por capilaridade. Então imagina o seguinte, da mesma forma que eu soldei este forro e a solda subiu por ponta a ponta por capilaridade, a hora que eu soldar a lateral, ela vai ser preenchida por capilaridade. Portanto, esse forro vai ter que estar completamente justo com relação ao meu anel. Então, como é que eu vou fazer esse encaixe? Primeira coisa é deixar os dois o mais próximo da medida, ok? Da forma que ele se encontra aqui. E daí tem um truque, que é voltar para o dado de bola. Me acompanhe. Eu vou vir aqui no dado de bola e vou dar uma leve batida para dar uma curvada no meu forro. Repara como ele estava e a hora que eu bati, como ele fechou a boquinha. Como ele está mais curvado, ele fica extremamente fácil de entrar dentro do anel, ó. O que antes seria insuportável a minha tentativa. Tudo bem? Então, ó, agora ele entrou aqui dentro. Eu faço ele passar pelo outro lado. Eu posso até bater aqui para ficar mais fácil para ele fugir lá pro outro lado. Então, ó, agora eu passei. Dica, sempre mantém solda com solda, tá? A solda do forro tem que estar na mesma linha da solda do meu anel. Então ele já encaixou, ele está completamente justo e agora eu preciso estufá-lo para ter capilaridade. Como é que eu vou fazer isso? Agora eu vou colocar um pino de bola, vou pegar outro pino de bola e vou começar a bater um no outro. Para quê? Para estufar o forro, que é a próxima etapa que eu tenho que fazer aqui. Às vezes ele começa a rasgar, sem problema algum, tá? Ele só não pode rasgar na região da minha solda. Então agora, ó, se vocês repararem, eu estufei todo o forro, criando capilaridade. Então eu tenho um contato perfeito aqui. E agora eu vou soldá-lo. Ok? Agora eu vou para uma solda intermediária. Então, na realidade, eu usei uma solda de alto ponto de fusão no anel e no forro. Agora eu vou usar uma solda intermediária porque eu vou soldar toda essa borda. Então, agora eu vou dar uma dica. Corta várias tirinhas e faz vários quadradinhos pequenos, tá? Daí, de novo, a velha história. Tem joalheiro que trabalha com vareta, tem joalheiro que trabalha com quadrado e tem joalheiro que trabalha com esfera. Eu sou da turma da esfera, da bolinha, tá? Eu acho que o contato é muito melhor, já expliquei isso em outros momentos. Mas aqui seria uma joia que eu poderia trabalhar com muita tranquilidade com vareta também. Então a turma da vareta vai se dar bem aqui, tá? Então, ó, venho, vou passar fluxo em toda a borda. Dos dois lados, embora eu vou soldar um lado primeiro, o outro depois. Fluxo, eu sempre vou falar, não é perfume, então pesa a mão, tá? Coloquei a solda em toda a volta. Eu vou começar a aquecer meu anel por dentro. Reparem a solda. Soldei todo um lado. Vou virar e repetir a façanha do outro. Então, eu acabei de soldar, pus ele no ácido. Daí, falar algo que um aluno me falou muito bem uma vez, que é mais ou menos o seguinte.
A hora que eu vi, minha aluna estava gritando, eu perguntei, por que você está gritando? Ela falou, porque meu anel está vivo. Eu falei, como assim o meu anel está vivo? Ela falou, pô, Flávio, eu coloquei ele na água, ele começou a respirar, porque ele ficou soltando borbulha. Daí a hora que eu dei fogo, ele fez xixi em mim. Então assim, eu vou aconselhar sempre uma coisa, toda joia abaulada ou toda joia oca, você acabou de soldar, colocou na água, chacoalha na mão e dá um fogo. Se esguichar água, significa que ele está furado. Então você tem uma área para resolver, tá? Uma boa dica aí para toda peça oca. Se não esguichou água, resumindo, se ele começar a respirar dentro do liquidinho, é que ele está absorvendo água, a água está entrando dentro dele porque ele é oco. Se você der fogo e esguichar, tipo ele fazer xixi em você, significa que ele está furado. A joia não vai estar viva, tá? Mas assim, ela vai se comportar dessa forma. Então agora, concluí meu trabalho, minha peça ela tá aqui bonitinha, toda fechada. Então qual é o próximo passo? Eu vou vir com a tesoura e vou cortar esta borda em excesso, que eu não preciso mais dela, a não ser que eu quisesse construir um anel com forro virado, tá bom? Que é as várias opções que um anel abaulado permite. Então vamos lá. Ó, deu uma cortada na lateral, eu tenho essa outra. O anel abaulado, ele permite várias brincadeiras nessa parte. Quais são? Eu posso pegar esse forro, estufar e deitar em cima do meu anel. Aí é considerado anel abaulado com forro virado. Da mesma forma, eu posso pegar 2 fiozinhos de cobre, 2 aliancinhas, ou de cobre, ou de ouro, do material que você quiser, e colocar 2 fiozinhos, um de cada lado. Coloco o forro e estufo. Daí eu tenho o abaulado e eu tenho os fiozinhos da lateral. Então eu tenho N variações que eu posso brincar, tá? Aqui eu tô indo pro clássico mesmo, que é simplesmente um anel abaulado. Então, ó, eu venho com a tesoura, vou recortar toda essa parte de fora, o excedente, tudo bem? Cortei. E agora eu vou limar. Até onde? Eu vou limar até zerar esse encaixe. Eu vou limar até acabar o forro e chegar no meu anel, que é a medida que eu preciso aqui. E depois que eu cheguei nisso, que eu zerei o forro com relação ao anel, eu vou começar a puxar o abaloamento para cima dele para corrigir os últimos erros que tenham acontecido. Então, eu equalizei as laterais, ok? E agora eu vou começar a puxar o abaulado, ó. Eu vou começar a limar o meu anel para dar um efeito de abaloado mais acentuado, tirar qualquer marca. Inclusive, ele fica muito interessante com essas marcas da própria lima. Ou, se eu não quiser, eu vou aí até o acabamento final. Que eu vou entrar com lima, com lixo. Pronto. Então, aqui nós concluímos a construção de uma joia clássica na joalheria que se chama anel bombê. Então ele está limado, eu posso brincar com essa textura ou ir no processo de acabamento normal até chegar no polimento. Esse é um anel que ele pode ser cravejado depois, ele tem várias aí possibilidades. Eu espero que vocês tenham gostado e eu peço aí para vocês continuarem acompanhando a gente no nosso canal Segredos da Joalheria. Curtem, compartilhem e divulguem, porque estaremos cada hora mostrando um assunto novo nesse universo. Obrigado. Acho que o mais importante que vale falar sobre pré-liga de solda é que, dependendo da maneira como você solda, se o tipo de maçarico que você está utilizando, uma pré-liga vai servir melhor para você.